tá fazendo uma coisa que tá sendo muito fácil, muito agradável de fazer, é porque você não tá aprendendo ela, você tá demonstrando, né? Eu comecei a melhorar muito meu desenho quando eu comecei a produzir. Direcionar minha biblioteca visual para algo funcional. Como é que eu estudo menos e evoluo mais? E existe um momento em que a pessoa precisa perceber que ela tem que parar de estudar. Esse lugar, ele é um lugar que ele só é perceptível durante esse ato do fazer, né, cara? Deixa eu lembrar como é que eu começava o podcast. Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Ilustra Leve Podcast, o maior podcast de arte da galáxia. Hoje, para ensinar você que você deve estudar menos. Eu tô aqui com o Gustavo e com o Chuin, na verdade, pra gente falar um pouquinho sobre como evoluir o seu desenho sem ter que você passar a vida inteira estudando fundamento, né, guys? Exatamente. O povo deve estar se perguntando assim, tá, mas não tem que estudar, agora tem que parar de estudar, né? E eu acho que a brincadeira dessa coisa é saber quando, né? Saber quando é que você tem que sair de um lugar e chegar em outro, né? Saber onde você tá, né? E porque muitas vezes uma coisa puxa a outra também, né? Porque a gente acha que o caminho pra se desenvolver no desenho é só estudando. Mas o estudo, ele tem aquele ponto ali que ele já não funciona tanto sozinho, né? Você precisa conciliar ele com alguma coisa. Senão, se você estuda um negócio e você não coloca aquilo em prática, é igual você estudar dentro da sala de aula, mas não leva pro laboratório, não leva pro dia a dia, né? Você tem que levar pra prática o negócio. E pode acontecer de o estudo virar uma muleta, né? Pra você achar que você tá evoluindo, pra você achar que você tá progredindo no desenho, você acaba usando ele como uma zona de conforto ali. Ah, vou fazer um estudo, logo estou melhorando no desenho. Você pode estar, mas provavelmente o que mais acontece é que você acaba revendo coisas que você já aprendeu, né? Você não aprendeu a colocar aquilo numa situação que você vai ter que usar aquela ferramenta em si, né? Ficar com medo do novo também, né? Ficar estudando a mesma coisa porque tá com medo de arriscar estudar uma coisa nova e não entender aquilo, né? Lidar com esse desconforto da novidade, de não saber alguma coisa, né? Não saber algum assunto, determinado assunto. Tem uma galera, e eu me incluo muito nessa galera, né, cara? Tem muita gente que eu conheço que é assim, que você vira sommelier de curso, né, cara? E você fica entrando num curso, saindo no outro, só estudando pra sempre. Aí existe um ponto, cara, no estudo que você precisa aplicar mais, né, cara? Eu acho que é encontrar um equilíbrio ali, sabe? Tipo, nem enviesar pra um lado nem pro outro, assim, um caminho do meio, né, cara? E é muito cômodo, sabe? No começo, o que acontece? Você quer ficar bom, mas você nunca estudou nada, né? Aí você quer ser bom ali na base da inspiração. Até você entender que você precisa estudar. E aí, quando você começa a estudar, você pega gosto pelo estudo, porque o estudo ele é fácil. Apesar de exigir muita repetição. E estudar não é difícil. Estudar é o quê? Você tem ali um exercício pra você fazer, você faz o exercício, às vezes fica melhor, às vezes fica pior. Mas ele não é uma coisa que tem uma... Quer dizer, não é pra ter uma pressão gigante, né? Às vezes a galera coloca, não é como um trabalho que você faz, uma peça de portfólio que você faz. O estudo ele é muito cômodo, tipo, estuda figura humana, estuda anatomia, estuda perspectiva. É muito cômodo, cara, sabe? É simples, né? No começo, o desconforto tá em você enfrentar uma coisa que você não tem domínio. Então, tudo que é novo é mais difícil, né? Você tá fazendo uma coisa que tá sendo muito fácil, muito agradável de fazer, porque você não tá aprendendo ela, você tá demonstrando, né? E aí eu acho que esse é o ponto, saca? É o ponto onde você tem que começar a entender que tá na hora de aplicar mais, né? É quando o estudo, ele começa a ficar muito confortável, sabe? Ele começa a virar um descanso. Não sei se vocês concordam com isso. Concordo. Uma das coisas que eu acabei enfrentando também, né? É o que a gente começa a entrar nessa pira de estudar, a gente esquece do porquê que, tipo assim, você começou a estudar para poder criar coisas, externalizar suas ideias, né? Então, o que acontece? Você acha que desenhar é somente fazer coisas bonitas, tipo, vou fazer um estudo bonito ali, e você esquece, tipo, mano, eu tô estudando isso para eu trazer uma ideia de um personagem, uma ideia de um cenário, uma ideia de um prop que eu tinha antes. E a galera se perde também, sabe? Eu enfrentei essa parte de se perder, achando que eu só estaria evoluindo como artista se eu batesse o olho nos meus desenhos e falasse, nossa, agora isso aqui tá bonito, tá dando uma perspectiva. Só que quando eu ia parar pra ver a ideia em si, eu falei assim, mas, sabe, as minhas ideias estavam ruins. Só que quando eu copiava alguma coisa e, sei lá, fazia um exercício de girar aquele prop, saía muito bonito, porque já estava solucionado as coisas ali.
Então é mais isso, sabe? A gente lembrar que a gente estuda, né? Que o estudo ele dá essas ferramentas pra gente desenvolver essas ideias que da nossa cabeça também, sabe? E é até uma coisa interessante, porque assim, muitos alunos, muitos amigos chegam e falam que, pô, eu comecei a melhorar muito meu desenho quando eu comecei a produzir. Principalmente uns alunos quando vão fazer um primeiro cenário. Nunca fizeram um cenário e fazem um primeiro cenário. Eles falam, cara, meu desenho de perspectiva, meu desenho de objetos melhorou muito. Claro, porque uma coisa é você fazer... Você vai na tua sala ali, pega a sua televisão, o teu REC, a tua mesa e começa a desenhar. Você vai desenhando um monte de objeto aleatório, assim. Vai aprender? Vai aprender. Outra coisa é você desenhar um monte de objeto precisando colocar num contexto que eles conversem entre si. Que quando você faz uma casa de um ferreiro, por exemplo, o que você vai estar fazendo vai ser desenhar um monte de objeto. Só que esses objetos que você vai estar desenhando não vão ser objetos aleatórios. Eles vão precisar conversar entre si. Você não vai estar desenhando um monte de coisa só por desenhar. Você vai precisar desenhar essas coisas e criar uma história, uma narrativa, alguma coisa ali que aquilo converse, né? Tem um objetivo além de só desenhar em perspectiva bem desenhado, só desenhar um negócio legal, né? Até outra, você deu o exemplo aí da oficina do ferreiro, né, e tal. Você vai aplicar ali o desenho, cara, e aí você vai perceber que tem coisas que você ainda não tem biblioteca visual suficiente, sabe? Mas é um tipo de coisa que você só percebe na hora que você aplica. É quando você vai perceber que a textura que você tá fazendo na madeira, ela tá ruim, sabe? Então você vai perceber que de repente você tá querendo fazer uma coisa que parece com, sei lá, com pelo, com metal, e que você não tá conseguindo encontrar uma solução interessante, né? Se você não para pra fazer, cara, você não chega. Esse lugar, ele é um lugar que ele só é perceptível durante esse ato do fazer, né, cara? De você tá colocando a mão na massa aí. E aí vai te fazer, de repente, procurar referência, entender como outros artistas solucionam aquilo que você quer solucionar. Consequentemente, vai te trazer uma abordagem diferente, uma biblioteca visual maior, né? Que vai aumentar, né? E vai melhorar o teu nível de desenho a cada coisa desse tipo que você faz, sabe? Cada situação dessa que você lida, né? Dentro dessa parada tem... Eu enxergo, assim, entre dois grandes momentos na jornada de quem tá desenhando. Tem um momento em que a pessoa precisa entender que ela precisa começar a estudar, precisa começar a aprender perspectiva, pintura, gestual, anatomia. E existe um momento em que a pessoa precisa perceber que ela tem que parar de estudar para poder colocar em prática aquilo que ela estudou. Porque o que acontece muitas vezes é a pessoa querer começar a desenhar e ela não estuda. Ela só vai desenhando sem estudar, vai desenhando aleatoriamente. Aí, num dado momento, a pessoa descobre que estudar é importante. Ela começa a estudar. E aí entra nisso que o Schwinn falou. Ela aprende que estudar é importante e não quer se desapegar daquilo. O estudar se torna a única forma de desenhar ali. A gente, cara, o ser humano, ele tá constantemente buscando zona de conforto. A gente quer sempre uma tranquilidade ali, né? E aí, você falou agora sobre você estar só desenhando ali no modo automático, né? Depois você percebe que tem que estudar. Geralmente, entre você estar desenhando cópia, copiando ali anime, né? E os personagens que você curte, a você ter que parar e assumir um compromisso de que eu vou estudar fundamento, perspectiva, anatomia, iluminação, existe uma resistência. Existe uma resistência aqui. Às vezes você compra o curso, começa o curso, quando se depara com a dificuldade, você quer voltar pra cá, porque aqui era mais legal, aqui era confortável, né? Sim. Porque a nossa mente, ela quer o quê? Ela quer ficar sempre ali, na tranquilidade, né? Ela não quer o estresse. E o aprender, ele envolve estresse. Sim. Quando você passa dessa barreira, né? Desse lugar de dificuldade, que é o assimilar o estudo do desenho, né? Ou de pintura para a tua rotina, isso passa a ser o teu lugar de descanso, né? Não no início, mas no meio tempo pra frente passa a ser teu lugar de descanso. E aí isso acontece com o desenhar, né? Que era quando eu tava fazendo antes. Só que agora tem um problema, né? Que é você tem o conhecimento, você tem um entendimento de todas as coisas que envolvem um desenho complexo. Não é aquele desenho que você fazia antes de cópia, que você fazia no modo automático, né? Para você fazer, você vai entender que você tem que pensar muitas vezes narrativa, design, textura, né? Às vezes ali ângulo de câmera e um monte de outras coisas, né? Iluminação. E a dificuldade de você sair do estudo simples que você está acostumado para uma coisa onde você tem que fritar mais ali, e o fato de ser um processo que ele é bem complexo, né? Então é uma dificuldade ainda maior, né? É uma outra barreira que a gente tem, né? E que tem muita gente que passa por isso, cara, mas é muita mesmo, assim, sabe?
Sim. Eu tive isso durante muito tempo, cara. Muito tempo. Eu gosto muito daquela visão de que estudar arte, né? O artista em si é como se fosse um marceneiro, assim, sabe? Levando para esse lado para poder exemplificar melhor. Os fundamentos, ele é a nossa caixa de ferramentas ali, né? Conforme a gente vai aprendendo algumas coisas, por exemplo, eu aprendi a usar ali o martelo, vamos chamar o martelo de perspectiva. Não só porque eu sei usar o martelo, eu sei aonde eu vou conseguir usar ele melhor, sabe? Então, como que você vai saber onde você vai usar a perspectiva? Você se colocando em situações que você fala, aqui eu preciso de uma perspectiva certinha, pô, aqui não precisa ser tanto, posso deixar mais sugestivo. Então, por que do marceneiro? O marceneiro, ele vai adquirindo várias ferramentas no decorrer do tempo, né, da carreira dele, só que o que acontece? Ele não consegue construir só com as ferramentas, ele precisa do material bruto. Sim. E a galera, o que acontece? Comigo também já aconteceu. A gente tem medo de começar ali, pegar material bruto e começar a usar as ferramentas. Porque fala, pô, mano, eu já tenho tudo aqui, tá bonito. Fala, tá, mas e aí? Pra que você tem todas as ferramentas? Vamos usar elas agora. Ah, não, pô, mas eu uso ali porque eu tô aprendendo a usar o martelo ali. Pô, tá, mas vamos construir agora, então, um guarda-roupa. Ah, não, mas eu só sei fazer cabeceira. Só sei fazer uma cama, sabe? Não, mas tem... Mas, Às pô, vezes você parece que você tem coloca a produção num pedestal, assim. É, Um lugar sagrado que é onde você só vai quando você estiver perfeito. Mesmo que você não diga isso, você não assuma isso pra si mesmo. Às vezes não tem um inconsciente ali naquele lugar na tua cabeça, aquilo tá num lugar meio endeusado ali, sabe? Meio num totem, assim. E aí tudo que você vai fazer já começa a ficar desconfortável, sabe? Sim. Não é tranquilo como é você fazer um estudo mais simples, né? Eu lembro muito, cara, né? A gente falando sobre esse negócio de separar o estudo da prática, né? E isso é uma coisa bem polêmica, cara, porque é o estudo de anatomia, né, cara? Assim, eu venho de uma galera, assim, na galera que foram meus mentores, né? Meu old school, assim, já falei isso várias vezes, né? E existem coisas muito legais, né? Dentro da abordagem da galera mais antiga, e existem umas coisas que eu acho que são meio, sei lá, ultrapassadas, talvez, a forma de pensar, né? Porque o que eu ouvia muito antigamente, né, cara? Até hoje eu escuto isso, assim, mas eu vejo que tá diminuindo, né, esse pensamento. Que é o quê? Tipo, por exemplo, falando de anatomia especificamente, tem outros assuntos que envolvem isso, tipo, perspectiva é outro, mas anatomia especificamente, né? De você ter que, estudar osso, estudar cada um dos músculos, entender todas as terminações, depois você tem que copiar aquilo de diversos ângulos, aprender a renderizar bonitinho lá, que nem o Pro, que outra galera faz, o Glenview também, né? Então eu venho dessa galera, né, que tinha uma supervalorização, na minha opinião, tá? Como eu vejo, né? Uma supervalorização nesse estudo do mais fine art, né? Esse estudo mais aprofundado da figura humana, no nível extremo, assim, quase que endeusado, sabe? De que você precisava disso para você começar a criar. E o que eu senti foi um negócio contrário, né? Eu chego num lugar onde os mentores falam assim, você tem que manjar muito de anatomia. E eu passei anos ali, ó. Aí, entendendo músculo, fibra muscular, fazendo decochê, sabe? Fazendo um monte de coisa desse tipo. Daí, chegou num ponto em que eu queria criar coisas. Queria fazer personagem, né? Queria, sei lá, fazer criatura, coisa do tipo. E eu só não sabia como era, cara. Eu não sabia traduzir aquilo. Sim. Fazer funcionar, você tá entendendo? Era uma coisa que na minha cabeça não existia. Pô, mas e como é que eu tiro daqui, desse lugar anatômico, que agora eu acho que eu entendo, e coloco aqui num personagem, por exemplo, sabe? Eu não sabia como que era. E isso foi muito foda, bicho, sabe? Porque eu fiquei, porra, mas... Eu vejo a galera fazendo personagem, aí eu comecei a perceber que a galera fazendo os personagens, a anatomia nem era tão boa. Aí a minha primeira percepção era, nossa, essa galera desenha, a anatomia não é tão boa, né? Eu ficava meio que o sommelier de anatomia, né? Nossa, a anatomia não tá tão boa, a proporção não está tão legal. Quando a galera tá fazendo aquilo de propósito, trabalhando melhor shape design, sabe? Exagerando nas coisas de propósito mesmo. Até eu entender, cara, sabe? Que eu precisava de uma aplicação mais simplificada, mais funcional de todo aquele conhecimento anatômico. Isso demorou uma vida, porque faltou quem me dissesse assim, cara, para de fazer isso aqui e começa a fazer desse jeito, sabe? Pensar mais em boneco mesmo, boneco simples, né? Um gestual mais aplicado, uma anatomia simplificada, sabe? E eu ia ali aplicando aquilo, já pensando, por exemplo, em pose, né? Já pensando, às vezes, ali num exagero, caso eu quisesse fazer pessoas, sei lá, mais estilizadas, né? Mais exageradas. E essa intimidade com o processo de experimentação na figura humana, né? Essa brincadeira, você começa a brincar
sabe? Sim. E cada vez que você tenta, né, essa aplicação, que você começa... Você tem aquele conhecimento anatômico na cabeça. Você lembra como que é a sobreposição, onde que é cada músculo, você lembra disso aí, porque é importante você saber, claro. Mas quando você começa a brincar com aquilo, você começa a se permitir certas coisas, sabe? De exagerar um músculo ou outro em prol de um shape design mais interessante, de não colocar certos músculos, de exagerar as proporções. E quanto mais você faz, mais intimidade ali, sabe? Mais traquejo, mais jeito, mais rápido você vai conseguindo fazer teste, mais rápido você consegue improvisar o desenho da figura humana, né? E isso não acontece se você ficar para sempre ali, repetindo ali tutorial em cima de tutorial, curso em cima de mais curso. Eu devo ter feito, cara, por baixo, sei lá, uns 7, 8 cursos de anatomia. Todos falavam a mesma coisa, cara. Todos falavam a mesma coisa, sabe? Sim. Eu estudava com o Alex Oliver, ele falava, anatomia é isso. Eu dizia, beleza. Aí pegava aqui o Michael Hamilton, anatomia é isso aqui. Lenville para anatomia é isso aqui. Né? Então vai ser... anatomia, cara. Sabe? Sim. Aí, peitoral, pé de conecta, é isso. E aí eu ficava naquela pira, cara. Não, mas eu acho que ainda tá faltando alguma coisa. E tava faltando fazer coisa, sabe? Tava faltando botar a mão na máquina. Não era anatomia, tá ligado? Eu acho que, assim, dentro disso que você falou, a gente entra numa questão, assim, numa pergunta que eu acho importante a galera que tá ouvindo nos fazer. Você tá querendo estudar com o nível de profundidade que você acha que precisa, o que você tá querendo estudar, porque você de fato precisa disso pra produzir, ou porque você tá com medo de tentar produzir e achar que não vai dar conta, porque você precisa estudar mais aquilo? Porque eu lembro que quando eu queria produzir criaturas, eu via a galera falando que, não, tem que estudar osso de bicho, músculo de bicho e tal. Até que eu tentei fazer uma criatura sem saber nada de osso, de músculo, nada disso, só a estrutura, forma básica. E eu consegui fazer a criatura. E eu percebi que aquele pensamento que eu tinha de... não, é necessário estudar osso, é necessário estudar gestual e músculo de bicho pra fazer bicho, ele não era necessariamente porque era importante estudar isso. Mas era uma justificativa que o meu cérebro dava pra eu evitar de produzir. Porque se eu preciso estudar mais, então eu não posso produzir agora. É como se eu tivesse uma desculpa. Tá perdoado, né? Tá perdoado. Tá, tudo bem, você não vai produzir porque você ainda não aprendeu anatomia. Então a pergunta é, você tá aprofundando o estudo desse jeito porque de fato é necessário ou porque você tá com medo de fazer o negócio? Eu acho que é uma pergunta chave, assim. Senão a pessoa entra nesse ciclo que o Shreen falou, e que tu também falou, Max, de ficar estudando o negócio ali profundo e não botar na prática, porque acha que precisa. Só que no fundo mesmo você vê que a pessoa vê que não precisa. Ela só tá com medo, sabe? Isso aí me lembra muito que o Max falava nas primeiras vezes que eu fiz o curso, mano. Assim, cara, pra que tu tá estudando isso? Onde você vai usar, né? Aí eu falava, precisa aprender isso, não precisa? Eu falei, mano, não precisa. Como é que é, Max? Macho, não precisa não. Então, tipo, o que essa questão de direcionar, né? Vamos dizer assim, direcionar minha biblioteca visual para algo funcional. Imagina o seguinte, você vai viajar, você vai lá e fazer tua mala. Tu vai começar a colocar uma caralhada de coisa que você não vai usar, sabe? E se molhar a calça? Coloca mais uma. Mas se fizer frio, coloca uma calça de frio. Lógico, você viu ali que não vai fazer frio, mas e se? Mas e se? E se? A mala vai ficar abarrotada. Aí você fala, nossa, vai passar um mês? Não, é 2 dias. É o excesso de preparo. Pra que toda essa informação? Pra que tudo isso, sabe? Então, o que eu quero dizer isso com o desenho? O Max sempre falava pra mim, Shin, você não precisa bolar tanto com anatomia. Eu falo, não, Max, pelo amor de Deus, eu preciso de anatomia, eu não sei fazer. E aquela insegurança. Pegava pra estudar e fazia, sabe? E nos primeiros estudos eu vi que o quê? Eu bati o olho e falei assim, o meu desafio aqui, eu preciso fazer um braço. Pegava uma foto, analisava, aplicava, saía bom. Sim. Então eu falei assim, Não, cara, né? Só pra galera não confundir, assim. Falei. Quando você entende, né? Anatomia de maneira funcional. Você conhece os músculos. Você entende os principais músculos, sei lá, do braço, né? Como é que funciona, a perspectiva. Você entende como manipular a forma. Às vezes você quer fazer uma coisa numa pose muito específica, cara. Sei lá, você quer jogar um braço assim, entendeu? E aí fazer aquilo de imaginação é inviável, cara. Algumas poses, alguns gestos, você faz de imaginação fácil, são coisas que você repete mais. Uma pose padrão de concept art, né? Uma movimentação mais simples, sem muito esforço, sem muita sobreposição, sem muita contração, né? Quando você pega uma coisa mais extrema,
Não existe o lugar, sabe, do teu entendimento que você viu tanto de anatomia que você virou o cara disso, né? O próprio Kim Jong-gi, cara, ele fazia aquilo ali, mas ele tinha a biblioteca dele, entende? Ele tinha os lugares que ele já ia com mais frequência, né? Inevitavelmente você vai precisar pegar ali referências. Pra que eu vou brisar muito? Eu quero fazer uma mão assim, né, cara? Desse jeito aqui. Eu entendo como é que faz, não, claro. Mas eu quero pegar uma mão, né? Pega aqui, filma a minha mão, entendo como é que ela é, procuro o melhor ângulo e vou trabalhar aquilo ali, né? Porque existe até uma questão da gente saber interpretar a referência, não é literalmente, né, cara? E essa interpretação, ela vem de você estar aplicando, sabe? Então, a gente tá falando mais ou menos em cima disso, assim. Você vai lá, interpreta a referência e adapta. É a diferença entre você estudar e você enrolar. É uma coisa tu estudar, entender a anatomia, sabe como é que funciona, outra coisa, e aí acabou. Outra coisa é você entendeu, sabe como é que funciona e continua ali. Sendo que, cara, já foi, bicho, vamos lá, velho, vamos seguir, não enrola não, vamos produzir. Né, o tema do vídeo é como estudar menos e evoluir mais. Eu vou ensinar uma técnica de como você estudar menos e evoluir mais. Como é que se estuda menos e evolui mais, né? A gente já sabe como é que se estuda mais e evolui menos. Isso a gente já falou, né? Ficar pra sempre ali fazendo estudozinho ali sem nunca aplicar nada. Como é que eu estudo menos e evoluo mais? Existe uma coisa, né, na nossa forma de aprender que é o teu inconsciente, né? Colocar certas informações numa área mais útil que a outra, tá? Eu não sei o termo científico para isso, mas eu sei que isso existe. Ele pega ali algumas informações que são mais úteis, né? Que você atribuiu ali para elas, né? Talvez na tua rotina, um lugar de mais necessidade. Ela é mais necessária que outras coisas. É a memória de curto, médio e longo prazo, não é? Isso. Ela fica mais acessível. Então, o que acontece? Quando você estuda um assunto e você estuda esse assunto para aplicar num desenho que você está fazendo, exemplo, o Gustavo falou de criatura, né? Então ele nunca estuda anatomia de animais, nem gestual de animais, não tinha estudado nada. Vamos supor que ele quisesse fazer um homem-peixe, né? E aí ele fez lá o homem-peixe dele, pensou nas formas, né? Brincou com o shape design, que ele já entende, fez lá, ficou com as formas interessantes, um equilíbrio interessante. E aí ele tá fazendo a textura, mas a memória dele, né? Ele não lembra, talvez até lembre alguma coisa, talvez tenha ali uma certa referência de como fazer escama, de como fazer guerra, de como fazer alguns detalhes do peixe em si, né? O fato dele nunca ter parado para estudar peixe limita a biblioteca visual dele. Não quer dizer que ele precisa fazer, antes de fazer um personagem, 1 milhão de peixes, não. Se ele tá fazendo esse desenho aí, essa criatura, né? E aí ele chegou num ponto, né? Presta bem atenção nisso. Ele chegou num ponto onde ele quer trazer uma textura específica, né, do peixe para aquele bicho que ele tá fazendo. Você para ali o teu estudo, né? No ponto que você tá, no teu desenvolvimento daquela criatura. Vai lá nos animais marinhos, né? Aquáticos e tal. E faz o estudo ali daquele ponto específico que você precisa para aplicar na tua criação. Então você vai lá, estudou a escama, né? O olho de peixe, como é que é essa região aqui, é da estrutura do peixe. Você vai lá e copia aquilo, estuda, né? Rotaciona ali, entende como é que é o volume, como que é a textura. Pô, tem escama, não tem escama, tem ruga, não tem ruga, como que é o olho, como é que eu faço o render aqui, de repente, desse tipo de material. Entendi? Você volta lá no teu personagem e aplica. E aplica, né? Aquilo. Essa aplicação, ela não é uma cópia. Eu não posso ser literal, mas você fez o estudo antes, né? Um estudo mais analítico do peixe lá, seja lá qual for o bicho. Quando você aplica, você está aplicando aquele entendimento, né? E aí a tua cabeça, ela vai registrar aquilo que você estudou como algo mais útil e vai deixar mais fresco ali, né? Mais acessível para você. Porque você não só estudou e deixou ao léu, assim, estudei, tá, mais um no meu sketchbook. Você estudou, já aplicou, né? Já fritou ali um pouco para conseguir aplicar, né? E a forma como você registra isso é muito mais foda, cara. Você consegue ter muito mais entendimento, sabe? Armazenamento dessa informação. E outra vez que você precisar fazer aquilo, você já tá com aquela memória fresca, sabe? Então, e na obra, assim, tudo que você aprende, né, que você estuda, para aplicar em seguida, sabe, assim, numa criação, você aprende muito mais rápido. Sim. Fala aí, João. Um exemplo que eu tava lembrando, que o Gustavo até usou ele mesmo como exemplo também, é o quê? Como a gente tava fazendo muita commission, né, e medieval e tudo mais, o que acontece? A gente estudou, sei lá, vamos dizer, uns 3 tipos de bolsa, 4 tipos de cinto e 2 tipos de bota e 2 tipos de vestido.
E a gente começa a fazer as commission com isso. Aí aconteceu o Gustavo, velho, ele tava fazendo uma commission cyberpunk ali, né? E aí ele olhou assim e falou assim, cara, o que essa mochila, o que essa bolsinha tá fazendo aqui? Você aqui é medieval, velho. É o quê? A biblioteca, porque é a solução rápida ali, sabe? Que você já tem, um bagulho que você já estudou ali, já fixou bem, por quê? Porque você usa muito ele no seu processo. Então, casa bem com isso, sabe? Porque eu acho que a parte mais difícil mesmo do desenho é essa etapa de você começar a criar essas soluções para você conseguir usar em outras, né? Que nem os artistas que eu gosto demais, a TB Choi, Max, que eu falei para você, nossa, ela deve manjar muito, muito de anatomia para conseguir girar. E aí você falou uma coisa que eu concordo muito, que é você percebe as poses. É quase todas as mesmas. Tipo, as poses que são, tipo, extremamente doidas, é a mesma, tipo assim, ela tem umas 2 ou 3 soluções para esses corpos exagerados, e ela só faz uma variaçãozinha aqui, sabe? Então, tipo, ela estudou muito bem 2 ou 3 poses exageradas e ela trabalha ali dentro, sabe? E eu acho... E quando eu comecei a notar isso aí, eu comecei até conseguir ficar um pouco mais tranquilo quando eu vou pensar numa ideia mais viajada. Falar, pô, eu sei fazer uma pose assim, pô, eu quero fazer mais viajada. Exagera um pouquinho aqui, menos ali, e, tipo, você usa aquele modelo, sabe? Bicho, você pega o Patrick Brown, cara, né? Que eu amo de paixão o trabalho desse cara. Todo mundo monstro. Todo mundo que já me viu falando de algum artista viu falando de Patrick Brown, cara. Tem até um bingo rolando aí. Patrick Brown, você pega ali o Instagram dele, só acha incrível, né? E o mais legal do trabalho dele, cara, eu acho o dinamismo nas poses, né? O peso, a força que ele coloca, né? Aquilo, ele desenha a galera da Marvel, né? De herói e tal, Homem-Aranha, tudo muito legal. Aí outro dia eu tava falando pra vocês, né? Eu comecei a analisar como é que era ali, estudando as poses que ele faz, né? Como é que ele chegava, tentando encontrar alguns padrões ali pra eu saber um caminho pra fazer algo parecido. E, meu, é tudo muito igual, cara, sabe? Ele joga sempre um braço pra frente, uma coxa pra trás, né? Gira um pouquinho o tronco pra um lado, né? Bota a câmera meio pra cima pra a cabeça ficar encaixada assim, meio que dentro dessa silhueta aqui das costas. E ele vai fazendo pequenas alterações disso, né? E aí a gente pensa que é um monte de coisa diferente. Não é um monte de coisa diferente, sabe? É uma variação da mesma coisa, né? Porque é mais eu tava fazendo isso, eu tava analisando porque como eu tô fazendo uns trabalhos pra um card, eles pedem umas poses mais dinâmicas, mais de ataque. Porra, Patrick Brown é a melhor referência. E eu tô estudando constantemente, assim, essas poses dinâmicas do Patrick e tudo mais. E, cara, é louco como você fala, cara, é assim, se você pegar o shape desse personagem, colocar os dois em silhueta e, tipo assim, tirar o cabelo de um e colocar no outro, você fala, é o mesmo, cara. É o mesmo, exatamente igual. Você fala, porra, mano, tinha um Logan, tipo, que ele tava com as mãos daquele jeitão lá assim, sabe? Aquela pose famosa dele. Aí tinha um outro que era não sei se era o Lobo quem que ele fez, que não tinha nada a ver com o universo. Era um outro universo. E tava com a mesma pose. A mesma pose. A mudança foi que, tipo assim, em vez da mão tá fechada, ele abriu o shape da mão, sabe? Sim, e tirou a máscara e colocou o cabelo. Acabou. E isso conversa muito com o que o Max e tu tava falando lá no começo, né? Quando você faz alguma coisa com um objetivo determinado, você aprende com muito mais facilidade. Sempre que a gente tem uma motivação, uma meta tangível, que ela é para algum objetivo, é muito claro ali o objetivo daquilo, as chances da gente gravar, internalizar aquilo é muito maior. Então, com certeza, se você estivesse fazendo um estudo de anatomia, fazendo um estudo ali, e aí você pega um personagem do Patrick Brown para fazer um estudo de anatomia, é muito diferente o aprendizado que você vai ter se você estiver fazendo um estudo ali só pra bater ponto, só pra fazer quantidade, do que um estudo que você tá fazendo pra resolver a pose de um personagem teu. Porque o estudo que tu tá fazendo pra resolver um personagem, cara, vai estar muito mais direcionado, sabe? É muito mais direcionado. Então tu armazena. Outro dia teve um aluno, o Chuin lembra disso. Outro dia teve um aluno meu, ex-aluno meu, que ele tava fazendo assim... Eu não sei se era um desafio, 200, 300 gestuais, era uma coisa assim, sabe? Né? Mão, né? De mão, isso, de mão. Sei que era 1 milhão de mão ali, né, cara? E fez. 250 mão. E aí ele me perguntou, Max, tu acha que esse exercício, ele é... Até onde ele é eficiente, né? E, cara, é muito relativo isso daí, bicho. Porque, assim, claro que a repetição ela vai fazer você aprender muita coisa, sabe? Você vai reter ali, mas
tem um momento, assim, que acontece primeiro, assim, você entra meio que no automático da cópia, sabe? Você tá ali copiando e vira cópia por cópia, sabe? Boa parte desse exercício, ele vira só copiar ali, sabe? Você tá pensando aqui no mercado que você tem que fazer e tá ali copiando, né? E, assim, o processo de fazer mão, por exemplo, ele exige muito um entendimento, às vezes, de simplificação, sabe? De como você vai combinar as formas, né? Pra ela ficar com uma leitura interessante. E isso acontece quando você está fazendo mãos específicas, né? Tipo assim, para essa situação eu estou tentando encaixar aqui esse tipo de gesto, né? Enfatizar esse gestual da mão. Se, né, ele pega, por exemplo, em vez de fazer 250 mãos, ele pega 10, né? E ele faz um estudo mais consciente, né? Às vezes simplificando, procurando uns shapes interessantes, modificando certas coisas da silhueta que não estão funcionando tão bem. Colocando até um contexto para cada mão, fica legal. Contexto para aquilo ali, para ele conseguir associar mais fácil com outra coisa, né? Senão fica só uma coisa perdida, né? A nossa mente, ela funciona muito com associação, cara. Sim. Se eu coloco alguma coisa em associação a outra, eu memorizo aquilo muito mais rápido. Então, se eu trabalho aquilo de uma maneira mais consciente, né? Eu tô tentando imaginar, tomar decisões naquele estudo, vai ser muito mais útil, cara, do que eu fazer um monte, né? Ficar só cansado. Mesma coisa fala pra gestual, velho. Tem uma galera que, tipo assim, todo dia eu vou fazer 20 gestual. E termina que ele tá fazendo 20 gestual de qualquer jeito, assim, sabe? Tipo, o menor entendimento. Talvez ele tá tentando seguir ali umas regras, sabe? Né? Tem que fazer linha de ação, tem que fazer wrapping line, né? Tá seguindo aquelas regras ali. Mas a cabeça é totalmente distante, cara, sabe? Sim, cara. O gestual é um negócio de você criar uma intimidade com como a figura humana se movimenta, como é que é o peso, como é que ela coloca intensidade, né? Então, o gestual, acima de qualquer outro estudo, ele é um estudo onde você tem que estar consciente, cara, daquilo ali, sabe? Você tem que estar entendendo o porquê da contração, por que contraiu do lado de cá, alongou aqui, a barriga veio pra frente, o pescoço subiu, né? A mão curvou pra dentro, você entende não só o volume, mas muito da intensidade daquela ação, né? Você enfatizar mais o contexto, que nem a gente falou, né? Tipo, enfatizar a pose da pessoa. Isso não acontece se você não tá consciente ali, ó, prestando atenção e entendendo o que tá acontecendo, representando ali no teu desenho, sabe? Não é só riscar, cara, sabe? É você tá entendendo aquilo ali. Sim. Se eu só fazendo todo dia, uma primeira hora do dia eu vou fazer 50 gestual, aí sai lepo, fazendo um monte de gestual aqui, sabe? É uma parada que eu falo muito pra galera também. Uma coisa é pra nada, sabe? Sim. Pois é, tipo, eu lembro que eu aprendi, cara, gestual. Quando eu mais aprendi gestual, não foi quando eu tava fazendo esses estudos de boneco de salsicha, né? Aí faz um monte de boneco de salsicha ali, faz pose de 1 minuto, aí 1 minuto faz o boneco de salsicha ali. Cara, eu aprendi mais gestual quando eu comecei a produzir personagem do que quando eu tava fazendo esses bonecos de salsicha. Porque no personagem pensa, né, mano? Tava sendo útil o gestual. Eu tava tentando fazer o gestual ter um porquê, cara, no personagem, não só copiando o gestual. Ele tinha um motivo de acontecer. Cara, é porque assim, ó, você vai fazer o personagem, né? Aí você quer que aquela pose, ela tenha equilíbrio, você quer que ela tenha intensidade, você quer um cara que ele tá naquela pose meio soberba, assim, né? Ou fazendo muita força, né? Ou golpeando alguém com aquela espada, sabe? Que parece que vai sozinho matar aquele inimigo, sabe? Você quer trazer aquela intenção ali naquilo que você tá fazendo. E aí você começa a fazer o desenho e você não consegue fazer isso. Você não consegue passar essa força, sabe? Aí você fica, caralho, velho. Mas por que não dá aquela sensação de que eu estou indo fundo nessa sensação, né, ali? Não acontece. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai consultar as referências, vai procurar um desenho ou uma referência de figura humana de foto, né? Que tenha algo. Mesmo faz essa própria, né? Ou você vai fabricar sua própria referência, pô, é aqui que eu quero essa força, né? E aí você vai começar a entender o que aconteceu, cara. Pô, eu trouxe o ombro pra frente, né? A curvatura das costas, ela deu essa virada, né? De repente o meu pescoço se inclinou, né? A cabeça girou, e aí essa tensão aqui da própria mão virada pra dentro, né? Então você começa a perceber. E é essa análise, cara, é disso aí que eu tava falando. Esse exemplo ficou perfeito, cara. Né? É essa análise que torna o estudo gestual muito bom, né? Claro que você não vai ficar brisando e consegue brisar isso em cada um estudo gestual que você faz, né? Mas é importante ter consciência. Agora, quando você tá fazendo o personagem, isso que você falou acontece muito. E aí você entende como a figura humana funciona, entendeu? Nível de equilíbrio, força, tensão, né? Muito bom esse exemplo, cara. Tem uma utilidade, né? Até a gente tava conversando mais cedo sobre como que algumas coisas, alguns tipos de estudos de desenho e de pintura, eles dependem do que você tá fazendo.
vou estudar animais, vou estudar tecido, vou estudar materiais em pintura. Cara, se você para pra pensar a quantidade de materiais diferentes que existem, a quantidade de animais diferentes que existem, a quantidade de tecidos diferentes que existem, um estudo de tecido é meio genérico, porque você vai estudar qual tecido? Couro? Linho? Vai ser seda? Vai ser qual tecido? Se você tá fazendo um personagem e o teu personagem usa um vestido de seda, agora você sabe qual é o tecido que você tem que estudar. Se você tá fazendo um personagem que usa uma armadura, agora você sabe qual material você vai estudar nos seus estudos de material. Porque não adianta tu fazer um estudo de metal e o teu personagem tá com uma armadura de madeira. Tipo, cara, cagou pro metal, sabe? Uma vez que você faz isso, aí você entra naquilo que a gente tava falando, né, cara? Você tá aprendendo pra aplicar. Exato. É muito mais sobre isso, né, velho? De tipo, tente encontrar essa tal zona de conforto em você aprender alguma coisa. Como assim? Em vez de você falar assim, nossa, agora eu sei fazer 500 materiais, eu fiz estudo de 500 materiais, eu vou lá e te dou, sei lá, que nem você falou o exemplo da armadura de madeira. Fala assim, ó, toma, faz essa armadura de madeira pra mim. Aí ele vai falar, não, vou fazer. Beleza, mas eu vou pegar a referência do estudo de madeira que eu fiz. Então, tá vendo? Tipo, você já poderia ter feito um estudo aplicando ali em cima. E você vai usar muito mais ali, vai aprender muito mais do que você ter feito tudo isso. Porque, tipo assim, você perdeu 90% daquilo lá, sabe? Porque o que você vai estar familiarizado é com o processo de pintar, não familiarizado com aquele material em si. Isso serve pro desenho, então. É muito melhor você se familiarizar em saber que, tipo assim, pô, tem uma dificuldade com tal coisa, eu posso buscar, do que brisar em querer virar uma biblioteca de 500 andares de informação, sabe? E às vezes a gente fica dependente muito de processos específicos, né? Uma coisa que eu falo muito com a galera você não pode, cara, ficar dependendo de tutorial de como resolve coisas pra poder fazer. Tipo assim, porra, Gustavo, aprendi como é que pinta pintura. Pô, onde é que eu consigo ver um tutorial de como pinta um cavalo? Porra, velho, tu sabe como descreve a forma? Você sabe como é que pinta? Então tu sabe pintar um cavalo. Você tem que ver a foto de um cavalo, entender o volume dele e pintar. Porque às vezes a gente fica muito dependente de receita, né? Porra, não sei fazer ali uma carne. Pô, se o cara manja da culinária, ele vai dar um jeito de preparar a carne. Você vê o Masterchef lá, os caras fazendo uns pratos que eles nunca fizeram. Você sabe fritar bife, você sabe fritar frango, né, cara? Exatamente. Assim, é o mesmo processo, cara. Você só precisa desagarrar desse modelo engessado de receita e passos específicos pra fazer as coisas. Não, você tem que entender como funciona, né? Pra depois adaptar pra cada coisa, né? Isso é muito bom, cara. Você sabe que a galera deve estar se perguntando assim, né? Tá, mas então, quando né, que eu sei que eu tô pronto pra aplicar? Porque existe, eu acho, cara, assim, não é que existe um tempo certo pra isso, né? Eu acho que é legal você ir intercalando as duas coisas. Estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica. Porém, eu acho que o início, né? Pô, você é muito iniciante, né? Você tá muito no início, você só faz umas cópias ali de Dragon Ball, pá. Talvez uns 6 meses estudando alguns fundamentos, né? Então, estudando aí um pouquinho de estrutura. A própria perspectiva, né, cara? A gente tá falando sobre a importância da aplicar. Mesmo no estudo de perspectiva, tem que haver aplicação, sabe? Porque se você fica ali fazendo lindo pra fuga, e você não vê utilidade naquilo, aí você estuda... Eu lembro que eu acho que eu estudei perspectiva de 1, 2 e 3 pontos umas 10 vezes, cara, sabe? Eu entendi aqui. E aí quando eu passava o tempo, pô, eu não sei perspectiva, que eu não consigo fazer coisa com isso, né? E quando eu via o livro, tava lá, né? 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. E a coisa vira na tua cabeça quando tu começa a pensar na estrutura das coisas, né? Na estrutura de um objeto, de um móvel, de uma figura humana, de um bicho, né? Então eu acho que o comecinho, sei lá, 3 a 6 meses, que você tá ali se acostumando com entender um pouquinho de como é que funciona a estrutura, né? De como é que funciona um pouco de formas mais orgânicas, né? Entender cilindro, caixa. Esse começo talvez você possa focar em estudar mais mesmo, porque você tá precisando entender umas coisas bem básicas, né? Depois disso, cara, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que é muito essa ideia. Você entende um assunto, tenta aplicar aquilo ali, sabe? Entender um assunto, tenta aplicar. Eu acho que uma coisa que às vezes desmotiva muito a galera também é o cara tá ali, vou tirar o meu ano sabático aqui pra eu estudar, né?
E aí o cara só estuda e ele esquece muitas vezes de fazer o personagem que ele gostava de fazer lá pro RPG que ele joga, né? De fazer, sei lá, pegar uma commission, né? E fazer coisa que ele curte fazer, né, cara? Então eu acho que a galera às vezes enviesa tanto que deixa de fazer a coisa por diversão, sabe? De fazer aquilo que gostava de fazer. Eu não acho que precisa, né? Eu acho que, na verdade, quando você está estudando estrutura, fundamentos, princípios ali, e volta para aplicar, sabe? Naquele desenho de imaginação, é outra percepção que você tem. Sim. Na hora, vai acontecer uma coisa muito legal, que é você perceber que você já ficou melhor, sabe? Você já fica naquela, cara, já melhorei aqui, hein? Eu não era assim que eu fazia. A tua percepção já é outra. Parece que você literalmente tá enxergando um desenho diferente. Né? Então não tem tempo, cara. Pra mim, né, cara? Pra mim não tem, qual que é o momento? Não tem momento. Começa e estuda ali um pouco de fundamento, depois já começa a fazer isso, ó, equilibrar as duas coisas. Estuda um pouco. E também aquela questão que quando você tenta fazer uma coisa e não consegue, você exercita duas coisas importantes. A primeira é a coragem de fazer, porque o desenho não vai te morder, não. Se ele ficar ruim, ele não vai te matar, tua família continua viva, você continua vivo. O desenho ele não vai te pegar, cara. Ele vai estar lá, de boa, assim. Pode tu jogar ele fora depois. Então a coragem de começar a fazer é importante. E a segunda coisa é você descobrir o que tu tem que estudar. Porque se tu tentou fazer um personagem e você percebeu que tu teve facilidade de colocar a bolsa do personagem na perspectiva ali, tu fez lá o livro do Max. Pegou lá o livro do Max, aí estudou o livro do Max todo, e depois que tu estudou o livro do Max, vou fazer um avião baseado no livro lá, no que ele ensinou o livro. Vou fazer um aviãozinho tipo Corrida Maluca, Pegue o Pombo. Aí vou lá, fiz o aviãozinho do Pegue o Pombo. Pô, legal, agora eu vou fazer meu personagem de RPG. Aí tu teve muita facilidade de fazer a bolsa do personagem, a espada do personagem, mas tu teve dificuldade de fazer o corpo do personagem, a estrutura. Aí tu pensa, pô, eu tenho que melhorar minha estrutura, eu tenho que estudar mais estrutura de figura humana. Aí tu vai lá, passa um tempo estudando estrutura de figura humana, depois você aplica, você tenta fazer de novo. Tem que ter humildade pra enxergar isso, cara. Tem que essa humildade, assim, pô, preciso, sabe? Você tem que saber que a primeira coisa mais importante, eu acho que na hora que você vai começar a aplicar é, beleza, vou aplicar. Viu ali que não deu certo, você fala, cara, não sei fazer, vou buscar aprender agora, sabe? Tipo, ficou ruim, eu sou ruim. Não, mano, não é que você é ruim, você só não sabe fazer a parada, sabe? Sim. Pô, você não sabe ainda. Você só não sabe fazer a parada ainda. Exatamente. Então, tipo assim, pô, tô com dificuldade de fazer o corpo dele. Pô, vai lá e estudou, beleza. Mas as mãos tá ficando ruim. Pô, um passo de cada vez, sabe? Um passo de cada vez. Eu só quero saber, cara, de onde é que o Gustavo tirou essa referência do Pegue o Pombo, cara? Quem que lembra de Pegue o Pombo, cara? O desenho da época do meu pai, cara. Pô, velho, eu acho que eu sei, por causa que tinha um carrinho lá, velho. O carrinho não, o aviãozinho deles o Pega o Pombo, ele tem um aviãozinho lá que é todo esquisitão, assim, eu tô ligado. Porra, velho, eu tô velho também, mano. É da minha época, cara. Eu sou mais velho da época do meu pai, cara. Caralho, tá velho. A galera vai ficar, velho, o Gustavo falou Pegue o Pombo no meio, e a galera, que? Pô, mas pode ser uma dica aí, ó. Faz o livro do Max, depois o projetinho final ali do livro é o avião do Pega o Pombo, a tua versão, aí, ó. Fica fazer o avião do Barão Vermelho. Ué, olha aí. Ai, Jesus. Bom, acho que é isso, né, guys? Né? Acho que, assim, é um assunto que ele é simples, né? Mas eu acho que é muito válido a gente pontuar isso, né? Esse momento em que você tem que te desmistificar, né, cara? Desmistificar, sair ali do seu zona de conforto, né? Do sommelier de curso, né? Emenda um curso no outro, produz nada, né? Ou do estudante de fundamento para sempre, né? Às vezes você tem que dar uma pausa naquilo ali para começar a aplicar, para perceber o que tá faltando, né? Sabe? Né? Você precisa fazer ali o projeto para sacar o que é de fundamento, né? Que você deve estudar depois. Uma coisa legal, né? Já que você estava falando de gesture, uma coisa que eu fiz atualmente, porque eu senti que meu gesture estava meio ruinzinho. Meio ruinzinho. Eu lembrei do... tava meio ruim. Aí o que eu fiz? Eu fiz uns 2 ali. Só que em vez de eu já partir pro terceiro e deixar os 2 pra lá, eu falei, não, beleza, vou parar, eu vou analisar eles e vou anotar. Olhando, eu observei, tipo, opa, aqui eu tava pensando, meus pensamentos estavam automáticos, eu não tava solucionando nada. Aqui eu tava com insegurança,
Nessa parte, pô, gostei do shape, né? Então, tipo, pô, já tem uma facilidade de ver a perna nesse ângulo. O que eu quero dizer com isso? Quando você aplicar, não simplesmente aplique e fala, pô, apliquei. Não, para e analisa aquilo. Fala assim, pô, o que você errou, o que você acertou e o que você precisa melhorar, o que você já tá familiarizado, sabe? Fazer essas pequenas anotações, anotar mesmo, escrever ali do lado, puxar setinhos, caralho. Faz essa anotação e deixa ele guardado. Quando você for fazer o próximo, você vai lá e analisa. Esse lado aqui que eu tava mais no automático, agora eu não tô mais, sabe? Aqui já melhorou. Porque essas notas você vai fazendo o que o Max falou, que uma das coisas que o nosso cérebro faz, que é fazendo essas pontes, sabe? Essas ligações. A gente já treina outras pontes pra gente conseguir entender e fixar muito melhor aquilo na nossa cabeça. Então, é uma dica importante. Anote, aplique e assim você vai fazendo sucessivamente. Desenha mais e enrola menos, né? Boa. Exatamente, filho. É isso então, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o joinha e comenta aqui embaixo que outros assuntos você gostaria que a gente conversasse aqui. Valeu, falou! Um abraço, rapaziada.